Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdo em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência IMIP, para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Hoje nós temos o prazer de ter aqui duas pessoas extremamente queridas que trabalham conosco aqui no IMIP, para tratar de um assunto também extremamente importante, que é o assunto sobre o câncer. O tema desse podcast é Dia Mundial do Câncer, Desafios, Inovações e Perspectivas. Eu queria primeiro apresentar a doutora Jurema Teles, nossa coordenadora do Serviço de Oncologia, desde a sua inauguração há 20 anos, inclusive a gente vai falar nisso também, dessa trajetória belíssima desses 20 anos da oncologia do IMIP. Doutora Jurema é graduada em Medicina, mestre em Ciências Médicas pela UPE, doutoranda em Oncologia pelo INCA e pelo IMIP, numa parceria, coordenadora do Serviço de Oncologia do IMIP, como eu já falei, desde a sua inauguração. E para abrilhantar também esse bate-papo, eu vou chamar o nosso querido Luiz Felipe, que é graduado em Medicina da UFPE, pela UFPE, residência em Oncologia Clínica pelo IMIP, responsável técnico do IONE, que a gente vai ter também a oportunidade de conversar um pouco sobre o IONE, e atua como oncologista clínico aqui na oncologia, aqui do IMIP e da Rede Dom. Sejam muito bem-vindos e eu queria que vocês começassem falando um pouco da trajetória de vocês e de por que vocês escolheram a oncologia para seguir trabalhando com os pacientes. Eu que sou mais antiga, né? Escolhi assim, tive a oportunidade de estagiar no Hospital do Câncer e ter aquele contato, né, com o mundo da ciência que tem atrás da oncologia e ver que você tem uma grande oportunidade de ajudar as pessoas e olhar para frente e dizer isso vai mudar muito, né? E eu ficava brincando depois com os residentes e com os estudantes que queriam fazer. Eu fiz, olha, quando vocês forem fazer oncologia vai ser uma coisa tão diferente, vocês vão rir, né? Que eu fazia remédio, que caía cabelo, que a gente perdia. E a gente tem visto, né? Eu acho que é uma especialidade que é muito humana, né? Eu acho que a primeira coisa, né, para fazer medicina e oncologia, tem que gostar de gente, respeitar gente, saber trabalhar em equipe, né? Porque a necessidade precisa de uma equipe multidisciplinar. Gostar de estudar, porque muda sempre, né? E tem esse desafio de ter, né? A gente está vivendo uma década, né? Eu acho que 2 décadas de muitas novas formas de tratar e de cuidar. E o grande mote, né, dessa coisa que nos juntou hoje, que é o Dia Mundial do Câncer, é diminuir as diferenças, né, a iniquidade desses avanços realmente chegar para mais pessoas. E onde mais precisa se avançar, e eu vejo isso com otimismo, é porque é possível chegar, né, numa melhora que já existe em vários lugares do mundo, né, então a gente já tem um caminho a percorrer. Que é possível fazer muito melhor e mais e salvar muitas vidas e poupar muito sofrimento, né? Muito bom. Queria primeiro agradecer o convite, né, de estar participando aqui do IMIP EducaCast para falar de um tema tão relevante, né, tão importante. Eu decidi fazer oncologia clínica, eu era muito interessado na parte da biologia molecular por trás disso tudo, né? Eu não conseguia nem compreender a profundidade do que eu ia encarar, né? Mas à medida que as coisas foram caminhando, a gente foi descobrindo esse universo tão singular. A gente, como a doutora Jurema falou, né, está diante de desafios diários muito grandes em relação à complexidade do diagnóstico, tratamento, em relação à complexidade do paciente, da família, né? A gente precisa, de fato, ter muita empatia com esses pacientes, porque são pacientes que, de modo geral, estão em sofrimento agudo e intenso, né? Então, a oncologia clínica, ela é muito especial nesse sentido, né? É uma especialidade que tem um espectro muito amplo de atuação, vem desde a biologia molecular básica até a ponta com o paciente e dessa relação que a gente tem com os pacientes de forma profunda. Mas, assim, eu sou muito feliz, né, de participar dessa especialidade e a gente tem grandes desafios para
para cumprir ainda ao longo da caminhada, né? Aí. Que bom para os pacientes, para todos nós que vocês abraçaram essa especialidade. E aí eu queria falar um pouquinho dessa progressão assustadora, das perspectivas de aumento do câncer. E a gente não pode falar desse aumento sem falar da desigualdade de acesso. Perfeito. Eu peguei os dados que estão disponíveis nos sites, atualmente 7,6 milhões de mortes por ano, e destes 4 milhões entre 30 e 60 anos. Se nada for feito, em 2025, a gente vai ter 6 milhões de mortes prematuras. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte: 1,5 milhão dessas mortes são preveníveis. E aí, pegando um gancho de várias entidades que lançam campanhas de conscientização, de alerta, eu queria que vocês falassem do panorama de um modo geral, mas o que nós, como indivíduos, podemos fazer para mudar essa perspectiva, para mudar a história? Hoje o câncer realmente, a gente está vivendo a perspectiva do aumento de 75% de casos em países como o nosso, de médio e baixo desenvolvimento, principalmente porque a gente conquistou o direito de envelhecer e saber do que adoece e morre. Mas esse hiato de morte não precisa ser um aumento linear, né? Porque 40%, né, 50% das mortes são preveníveis, e muitas das situações de câncer também são preveníveis. As pessoas podem sequer nem adoecer, né? Hoje a gente tem, pessoal, eu queria uma vacina, temos uma vacina, né? Pronto, Isso, um grupo de tubo de câncer, né? Temos a prevenção, então 40% a 50% pode ser prevenível com rastreamento, diagnóstico precoce e promoção de saúde. Então, se viver bem, protege de câncer. Então, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, conhecer seu corpo, né, ter informação, que é muito bom a gente estar falando aqui, né? No começo, assim, muitas vezes, ainda hoje a gente faz, não diga o nome daquela doença, ele não pode saber. Então, no mundo que a gente vive de fake news, é muito importante a gente poder promover informação, né? E dizer que isso é verdade. A gente está absolutamente encantado com a evolução da oncologia, com a imunoterapia, com a droga-alvo, mas nada mais revolucionário e que realmente mudou a história do que o diagnóstico precoce e o rastreamento, né, no câncer de colo de útero, no câncer de mama, no câncer de cólon. Então, a gente já vê, né, tipo, os resultados hoje nos países como os Estados Unidos, cada ano, né, a pandemia mudou um pouquinho isso, a gente tem menos câncer de intestino. Não é só tem menos mortes, a gente tem menos, porque a gente consegue descobrir. Fazer um diagnóstico mais precoce. Câncer de colo de útero, lá faz 2 décadas que ele não está entre os 10 mais frequentes. E hoje a gente sabe o que ele ainda é na nossa realidade. Então, se a gente conseguir prevenir o que a gente já tem recurso, conhecimento, prevenir, a gente vai estar mais apto a tratar esses 75% que vai crescer porque envelheceu e tratar melhor, né? Porque realmente é um crescimento desordenado, complexo, né? Quando você adoece e quando você chega numa doença já no estágio avançado, outras necessidades de saúde, outras possibilidades de cura reduz e que tratamento mais agressivo, mais caro. Então, é muito importante que a sociedade se conscientize e mude, né? Mude e comece que cada um vivendo melhor, cuidando da sua saúde, que isso também converse em prevenção de câncer. É interessante, Ju, que para isso a pessoa precisa primeiro ser informado e ter essas informações tão importantes em relação aos hábitos de vida. Aí, Luiz, eu também pesquisando, eu vi o quanto a atividade física como fator isolado é impactante nessa redução. Isso. Você vê que câncer de mama, muitas vezes, as campanhas são caminhadas, corridas. Fala um pouquinho. Só tocando no assunto em relação à prevenção e promoção, né? Dessas mortes que a gente tem de expectativa de acontecer por neoplasia, por câncer, 1/3 dos casos são preveníveis, então a gente pode prevenir a morte nesse sentido, e 1/3 desses casos eles podem ser melhores tratados, né? Então, a gente tem muito o que percorrer ainda. Falando em relação a o que é que a gente pode fazer para mudar a história natural disso, se prevenir, promover saúde, na tentativa de a gente evitar ou diminuir a chance de a gente ter câncer, a atividade física vem como um pilar, né? Tanto nos pacientes que não têm neoplasia,
e quanto nos pacientes que já têm neoplasia, né? Então, a gente vê que realizar atividade física de forma regular, ela impacta em vários cenários, tanto em doenças neoplásicas como não neoplásicas, né? Doenças cardiovasculares, etc. Mas tem muita relação com a obesidade, né? Então, a obesidade é um fator de risco para múltiplos tipos de neoplasia. Câncer de mama, câncer de cólon, né? Existe uma relação já bem estabelecida de glandulares, né? Exato. Existe uma relação bem estabelecida entre obesidade e neoplasia. Então, vem aí o papel da atividade física. Então, um dos pilares para a gente promover saúde e prevenir o câncer é estimular a atividade física, né? Existe uma recomendação formal de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, que a gente deveria tentar realizar, né? Isso é muito importante, de novo, para prevenção, e os próprios pacientes que estão em tratamento da doença, eles devem também ser estimulados a realizar exercício físico, porque você fica às vezes naquela... isso é importante, às vezes as pessoas ficam meio ofendidas. Naquele cenário, né? Não, eu tô fazendo um tratamento oncológico, eu não posso me fazer esforço, eu não posso, eu tenho que ficar restrito. A família restringe, né? E assim, tipo, fadiga, que é um dos efeitos colaterais da quimioterapia, da imunoterapia, né? E a melhor evidência científica, realmente, do que melhora a fadiga é a atividade física. A atividade física reduz a recorrência de câncer e câncer da mama contralateral. Então, assim, é um alerta que se é para a população geral. Então, quem teve, assim, sempre vale a pena incluir atividade física no seu plano. O pessoal quer o elixir mágico, né, universal, é uma atividade física, né, que tem várias opções e coisas, mas assim, encarar, assim, às vezes eu brinco assim, o que é que você gosta mais do que internar no hospital, tratar, né? Então, é um investimento. Falando um pouco de tratamento, eu me recordo que há um tempo atrás eu li um livro que me impactou muito, chama O Imperador de Todos os Males, a biografia do câncer, né? Do Siddhartha Mukherjee. E aí eu fiquei impressionada quanto os avanços são recentes. Gente, se você tivesse uma leucemia na década de 60, estava morto. Isso. Né? E como foi essa evolução? Então, assim, a gente saiu de prevenção, de promoção, um pouquinho para as evoluções do tratamento e de como hoje eles estão menos agressivos. Obviamente que quanto mais cedo se faz o diagnóstico, menos agressivo eles são. Sim, é a grande, né? Vedete. E assim, e a gente tem que aumentar esse acesso do diagnóstico, né? As pessoas saberem onde procurar, mais rápido procurar, né? As pessoas se perdem nesse caminho antes de chegar aqui, né? Então, a gente, né, tem esse desafio, né? E junto com a direção que a gente tem que sair, né, dos centros de oncologia que estão sensibilizados, a gente tem que conversar com a rede, melhorar a linha de cuidado todo para ele chegar mais cedo. Eu gosto de contar aqui a história da oncologia pediátrica, do IMIP, né? Que é um serviço 100% SUS, no Nordeste brasileiro, que começou a cuidar das pessoas, 70% dos casos de câncer infantil é leucemia, e tinha um índice de cura de 25% quando começou o serviço aqui. E com a organização do serviço, um acesso de qualidade, um diagnóstico rápido, né, a gente consegue fechar um diagnóstico de leucemia e subtipar, né, com imunofenotipagem, a gente tem triagem todos os dias e à noite consegue dar esse diagnóstico e começar o tratamento rápido. Hoje, a gente tem níveis de cura de leucemia infantil de bom prognóstico aqui de beira 90%. Né? Então, quando a gente vê em países pobres de médio desenvolvimento, não chega a 40%. Então, a gente tem níveis de primeiro mundo no SUS, no Nordeste. E no começo não teve mudança no tratamento. Foi mudança na forma de oferecer cuidado. Então, cuidado com a infecção, prevenção da infecção, equipe multi, garantir o tratamento certo na hora certa, no momento correto. E uma coisa que ajudou muito, que são um tratamento que demora 2 anos intensivo, que mexe com a família toda daquela criança, foi apoiar esses pais para que alguém pudesse ficar aqui, inclusive do ponto de vista social, financeiro, e se preocupar também desse apoio chegar na família, porque você está cuidando daqui, quem vai cuidar dos seus filhos? Então, esse apoio da logística fez com que isso fosse possível nessa realidade. Então, às vezes, a gente tem que pensar além do remédio. Mas, além disso, caminhou na pesquisa, viu o que é que pode desescalonar, o que é que a gente podia fazer menos, né? Hoje, radioterapia. E parceria, né? Ele tem uma parceria internacional com o Sanjude, criou evidência. E hoje, né, teve até ano passado, a OMS, a OPAS, olhou assim,
quem é esse local que tem nível de primeiro mundo? O que é que ele faz de diferente, né? E veio aqui fazer uma parceria para a gente começar a conversar e melhorar isso de uma forma de rede. Então, é possível melhorar. E a mudança do tratamento, hoje o IMIP, né, a doutora McNally coordena a mudança do protocolo brasileiro. Então, assim, a gente mudou a nossa realidade e está mudando a forma de tratar do Brasil, para ser uma menos tóxica e mais sabida. O que é que eles fazem? Eles personalizam. Eles veem quem é alto risco, quem é um baixo risco, quem tem que ser tratado mais intensivo, quem você pode tratar de uma forma mais leve, com menos toxicidade. E essa questão de personalizar o cuidado é uma das coisas que revolucionaram a oncologia. Antigamente a gente tratava câncer de mama tudo igual. Hoje a gente sabe que são várias doenças, né? São várias doenças. Hoje, câncer de pulmão, a gente diz que são várias doenças raras. Então, esse conhecimento de personalizar, de acordo com a questão molecular, biológica, mas também com a questão do indivíduo, né, da pessoa e seus determinantes sociais, faz com que a gente realmente chegue num resultado melhor. Então, e aí eu vou dizer do quanto nós temos orgulho, não só da oncologia pediátrica do IMIP, como da oncologia como um todo. E aí eu digo que isso vem muito da essência do IMIP de ser integral, de pensar no paciente como um todo, né? O paciente não é só a doença, ele é o seu corpo, a mente e o social. E eu acho que isso tem a ver muito com o sucesso que a gente tem na abordagem dos pacientes, né? E eu queria já pedir a vocês para falar um pouquinho dessa história, né? Ju é mais antiga aqui, mas Lipe também. Já tem aqui já outros desafios. 6 anos. Já está na nossa história também. Além disso, né? Além dessa visão integral. Eu sempre digo, a gente teve muita... Qual é a diferença do IMIP no tratamento? Eu não digo sorte, né? Acho que o IMIP estava pronto para ter um serviço de oncologia de adulto, porque ele já era credenciado, porque tinha um serviço de oncologia pediátrica. E já tinha uma carreira, né, e um cuidado, né, e uma produção científica na saúde da mulher. Nesse momento que a gente começou, e nesse cuidado, né, integrado da saúde da mulher, ele tinha um diagnóstico de câncer, né, de colo de útero, os cânceres ginecológicos e de mama. E a rede já não suportava mais receber esses pacientes. A gente começou como serviço de oncologia da mulher, né, e assim, eu disse que a enfermeira que veio comigo, que tinha o mesmo nome da enfermeira, né, da pediatria, doutora, aqui é muito bom, a gente faz, aqui é da oncologia, aí faz assim, pode descer para fazer o exame chega em meia hora, assim. Então já tinha uma lógica de saber que aquele doente tinha uma prioridade, e tinha essa lógica do detalhes, do cuidado integral, né, da alta, de garantir as medicações, então, e o cuidado multidisciplinar. Mas isso aconteceu quando estava começando a ter a migração para a saúde integral e a necessidade da rede para a gente também tratar todos os cânceres. Então, em 3 anos, a gente virou, realmente cresceu quase 2000%, né, em número de cirurgia e de tratamento por necessidade da rede e da capacidade do IMIP responder essa necessidade da rede. E em poucos anos a gente virou um CACOM. Porque naquele tempo, para ser o CACOM, a gente é o CACOM do Estado, precisava também estar preocupado com formação de recursos humanos. Então, a gente começou a radioterapia 2 anos depois, né, doutor Antônio Carlos, que fez esse convite e nos apoiou nesse primeiro momento, né, de construção no serviço de oncologia aqui. Ele fazia assim, vai abrir um serviço de residência? Eu vou ter que chamar. Né? Então, assim, hoje a gente tem... São quantos residentes, Ju? Em oncologia 9, mas a gente tem oncologia pediátrica, oncologia clínica, tem radioterapia, tem cirurgia oncológica, tem anatomia patológica, paliativa, né? Urologia, né, enfermagem oncológica, multidisciplinar em cuidados paliativos. Então, a gente tem toda uma rede de cuidado de mastologia. Então, a gente eu acho que no Nordeste é um serviço que tem mais residentes, né, para a rede de cuidado em oncologia. Né? Tem a parte de radiologia, medicina nuclear. Então, é um lugar muito... completo, né? E eu acho que um ambiente de cuidado, de oncologia, que tem que estar sempre aprendendo, sempre ensinando. E o IMIP junta cuidado, assistência e pesquisa. Né? Então, não tem um serviço de oncologia grande que não esteja estudando sua realidade. Então, esse encontro é o lugar para que o paciente oncológico seja bem cuidado. Então... foi o que eu percebi, assim, eu entrei aqui,
sou cria da casa. Fiz Já residência, tem 6 anos. fiz residência em oncologia clínica aqui no IMIP, iniciei em 2018. É, percebi isso, na verdade, essa unidade, né? Era um time muito coeso. Claro que fruto de construção de vários anos para trás, mas percebi esse time muito coeso no cuidado do paciente e essa proximidade. Então, eu passei em outras provas de residência, São Paulo, etc., mas era o objetivo, porque eu escutava tanto de falar da residência, tão bem da residência de oncologia clínica do IMIP, que era ou eu tenho que ficar lá, é a minha primeira opção e eu preciso estar lá. E aí eu consegui entrar no meu objetivo e percebi durante a residência essa coesão, né, desse background que foi construído ao longo dos anos, e percebo atualmente como um oncologista assistente aqui da casa. Você falou em relação à inovação de tratamento oncológico, né? Assim, a gente fica muito feliz em perceber esse avanço de forma exponencial, né? A cada congresso que a gente vai, a cada 2 meses, o tratamento oncológico ele é revolucionado, porque a gente tem novidades em todas as esferas da oncologia, na parte de prevenção, tratamento precoce, tratamento de doença avançada. Mas a gente tem um desafio da inequidade, de fazer oncologia de ponta em lugares de recursos limitados, vamos dizer assim, né? Porque esse é o desafio, de como oferecer essa tecnologia de ponta, o que tem de moderno, essa inovação exponencial, como é que a gente consegue correr atrás disso? Tornar isso acessível. Isso. E essa diferença de acesso, ela é brutal, né? Quando a gente fala de medicina privada e medicina... E vem num aumento, né, assim, O gap vem aumentando. que ele faz close the gap, né, em inglês é a pegada daqui, né, a gente fechar esse abismo de cuidar de que não é porque você mora num país tal, que você não tem acesso aos avanços, né? Eu acho que a primeira coisa, se a gente prevenir, né, e deixar de adoecer pessoas que não precisam adoecer, tipo, colo de útero, o desafio é eliminar o câncer de colo de útero como um problema de saúde pública. Semana passada saiu um trabalho, né, da Escócia, nenhum caso de câncer de colo de útero com a vacina. E aí, vacina de HPV, né? A maioria dos HPV, quem adoece é quem tem infecção de alto risco persistente, né? Quem nunca fez o seu teste. Então, essa pessoa, e 16 e 18, quase 70, 80% dos casos daqui, está na nossa vacina, que está no SUS. Então, o HPV... Tem uma evolução lenta, dá tempo de você rastrear. Entre a infecção e virar um câncer é 10 anos. Diferente e a gente do câncer de ovário, né? Que a gente não tem um exame. Tem um rastreio definido. Um rastreio, uma coisa que você muda a história. Você pode mudar a história da pessoa se quer adoecer. Então, e isso está disponível no SUS, né? Então, às vezes, a gente tem metade da enfermaria da gente com essas mulheres. Então, a gente, às vezes, não precisa, talvez, de outra enfermaria. A gente precisa que essas não adoeçam. Para a gente poder... E virar uma doença rara, né? Porque ela responde à imunoterapia. Hoje, o ano passado, no congresso, imunoterapia em primeira linha, né? Para câncer de colo uterino. Para câncer de colo uterino. A gente está até com uma pesquisa aqui, né? Com a Einstein, a gente é o maior... A gente foi o que mais incluiu no Brasil pacientes, né, para ter acesso à imunoterapia. E faz todo sentido a imunoterapia funcionar num câncer que é induzido por vírus. Mas a gente, se virar uma doença rara, não é um problema oferecer isso para uma multidão de pessoas, né? Porque vai ser um caso ou outro isolado. É uma epidemia, né? Tem um número de casos previstos. E desnecessário, né? E você tem vacina e tem a prevenção que você melhora. O câncer de colo uterino está dentro desse 1/3 dos pacientes que a gente poderia evitar. Eu vivenciei isso porque eu entrei no IMIP na enfermaria de ginecologia, como staff da enfermaria de ginecologia. Então, você vê mulheres de 22 anos, 23 anos, precisando fazer nefrostomia por obstrução renal, por metástase de câncer de colo, né? E eu conto sempre uma história que, em um curso que eu fui fazer em Londres de biologia molecular com Felipe Lorenzato, ele, na tese dele de doutorado, ele relatou um caso de uma garota de 16 anos com câncer de colo avançado, mas ficaram céticos, não acreditaram, não é possível. E eu conheci pessoalmente esse caso. Pois é. Porque, assim, a exposição, né, iniciação sexual precoce, exposição... Situações até de violência, né? Isso, Aí, tem a história agora que a vacina também é disponível para vítimas de violência e imunossuprimido, né? Até 49 anos. Aí a gente está nessa campanha da prevenção do colo de útero, aí tem chegado
casos, né, de violência doméstica de crianças. É a hora de vacinar? Porque muito da violência acontece, né? E é como eu falo, né? Viver bem. E a gente pensa que o pessoal fica associando a vacina com aumentar com a atividade sexual precoce, Como se né? estimulasse, Assim, né? né? Não. E isso já acontece porque a gente precisa pensar na saúde da mulher como um todo e na prevenção de tudo, né? Realmente, assim, a gente fica quase metade das nossas mulheres tiveram 1 ou 2 gravidezes antes dos 18 anos. Então, gravidez na adolescência é um marco também que muda a vida da mulher, né? Assim, a questão, né? O prêmio Nobel da medicina, da economia, no ano passado, foi que gravidez precoce é o maior fator de risco para a menor renda da mulher. E menor renda da mulher, menor renda no local, menor condição de vida da social da família e de risco de vulnerabilidade. Então, assim, pensar, né, em prevenir o que é prevenível e tratar as coisas como são. Essa vacina é para prevenir câncer, não é para estimular. Só precoce. Então, e a gente tem isso, a vacina para hepatite, que também é uma verdade, a gente faz na maternidade, né? E ninguém pensa nisso. Então, a gente tem que desmistificar para poder proteger as pessoas realmente de uma forma mais efetiva e mais verdadeira. Outra coisa, né, que a gente fala, a gente culpa muitas pessoas. Ah, você não fazia preventivo? Né? Você não fazia assim, mas você acolhia essa mulher? Né? Hoje a gente está tentando fazer autocoleta, porque tem história que a pessoa foi 14 vezes no posto, deixando de trabalhar e sem conseguir fazer. Então, fora em convencer que é importante, é realmente oferecer condições, e que a gente, às vezes, no serviço de saúde, quer que as pessoas caibam. Mas é isso, assim, que às vezes a gente não acolhe esse paciente e não dá essa chance de ser mais precoce para a gente poder realmente fazer. Agora, é importante, como você começou, são mortes evitáveis. Às vezes a gente banaliza e acha muito normal a pessoa morrer de câncer. Câncer não é sentença de morte. E a gente tem muita morte que é evitável. Se a gente, com conhecimento, com o tratamento que a gente tem hoje disponível. E sim, tem situações que é fundamental que a gente tenha acesso à imunoterapia. Imunoterapia hoje está nos medicamentos essenciais da OMS. Melanoma, que era uma doença mortal, metastática, quase fez 1 medo ano. até o nome fazia medo. Hoje, com a imunoterapia, a gente tem um grupo vivo, De respostas duradouras, né? com 6 anos, mais da metade do grupo vivo e sem recaída da doença. Então, não dá para desprezar esse avanço, né? E a gente está também otimista, né? No final do ano foi aprovada a lei da Política Nacional do Câncer. Agora, não pode ser uma lei que caia de novo no letra fria da lei, né? e a Tem que gente ser uma tem que lei cobrar, viva. né? Porque essa coisa de banalizar a morte do câncer e tal. Porque lá está lá, né? Porque a gente tem situações que o remédio foi aprovado na Conitec, a gente tem 13 remédios aprovados na Conitec, que não chegou. E tinha essa coisa de ficar empurrando, que é o hospital para comprar, é o Estado, judicializa, porque fica dizendo que quem é o responsável, né? Então, o remédio é caro, mas eu não alterei a forma de pagar. Então, tem um compromisso que vai ver, vai se padronizar, como tem outras coisas, como reumática, tal remédio, tal situação. Tem um protocolo, né? Descreve qual é o protocolo de uso e usa para esse fim. E que isso realmente dê uma racionalidade, né? Desde a prevenção aos cuidados paliativos e o acesso real. Então, a gente tem uma situação que é constrangedora para a gente, que a gente tem aprovado, e a gente não pode ofertar porque é insustentável. A gente, se for fazer isso sozinho, e é muito mais barato quando tem uma compra centralizada ou dentro de uma política pública. Então, a gente está otimista, mas a gente é um otimista realista e vigilante, né? Exato. Porque e é muito importante dizer que, tipo, hoje, 90% das mulheres com câncer de mama estão vivas e bem nos países de primeiro mundo. Muito pelo diagnóstico precoce, sim, mas também pelo diagnóstico personalizado. Né? Eu tenho esse algo, eu faço isso, né? Hoje a gente ainda tem metade. A gente tem metade desse resultado. Quer dizer, eu vejo com otimismo que a gente pode melhorar o dobro. Né? Então, é uma luta que vale a pena. Então, a gente ainda está numa oportunidade de crescimento, né, de casos, mas também a gente tem que crescer a melhora desse cuidado.
Pronto. E aí, falando, a gente já falou dos desafios, né, de um modo geral, e aí eu queria trazer para vocês as perspectivas, né? O IMIP vai expandir, né, pelo sucesso que tem há 20 anos tratando o câncer, e pela necessidade crescente. É um centro de oncologia, né, ainda maior, e eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é a perspectiva, o que é que a gente, enquanto instituição, pode ainda mais contribuir nessa linha de rastreamento precoce, identificação de casos mais cedo. Como é o desenho, Ju, que a gente está pensando? A gente estava conversando, né, isso, né, que primeiro que é deixar essa porta de acesso mais aberta, né, no sentido assim, né, as pessoas e o acesso ao diagnóstico ainda é um desafio. Acho que é um gargalo importante, né? O diagnóstico, assim, rápido, oportuno, a né? complexidade o diagnóstico envolve uma complexidade de tecnologias que a gente ainda precisa expandir nesse sentido. A gente até consegue dar o diagnóstico, mas a gente precisa ter um diagnóstico mais precoce, mais rápido. A OMS fala que a gente tem que equilibrar o expandir, né, para áreas vazias e manter os centros de referência e de alta tecnologia. Porque tratar câncer de mama, a gente precisa de uma biópsia de qualidades. A gente tem um tratamento que já está disponível do SUS, né, porque é para o HER2 positivo, que a gente tem metade das nossas biópsias no Brasil que mostram. Então, nós esperávamos, sei lá, 20%, 25%, a gente tem 12%, 13%. Só porque a gente não tampou o material para fazer a biópsia, né, o formol. Então, assim, detalhes que a gente precisa sincronizar para conseguir dar o diagnóstico em 30 dias, né, do caso suspeito e começar a tratar em 60. Então, essa questão de fazer esse centro diagnóstico e manter paralela a nossa função de educação, de formação e de ajudar a rede a descentralizar, mas com qualidade. A integralidade, né? E coisas mais complexas, e assim, e de a gente estar conversando com a rede realmente pela tele, né? A gente está com um programa de saúde digital, e dessa expansão desse momento inicial, mas também de garantir toda a linha de cuidado, né? Como a gente faz até o cuidado paliativo. E com essa perspectiva que a gente vai ajudar muito mais pessoas se a gente conseguir realmente garantir que elas cheguem de uma forma mais precoce e a gente consiga, né, estadiar e dar navegar o cuidado, né? Monitorando o passo. Não deixar andar sozinho, né? Porque é um momento, né? Mesmo no serviço, né, privado, no serviço é um momento, o diagnóstico de câncer mexe, né, com a pessoa, né, desnorteia, e você precisa de uma rede de apoio. E às vezes você precisa de uma rede de apoio também profissional para ajudar a caminhar. Que os pais fazem, né, químio, rádio, tomografia, PET, né, muita informação, né? Na primeira consulta de oncologia, estima-se que 70% do que a gente vai falar ali, o paciente vai esquecer. E não retém. Não consegue ter. Com equidade, a gente vai precisar, né, tratar o mais vulnerável mais junto, né, e dar mais liberdade para o outro. Se preocupar com os sobreviventes, que é um grupo também de alto risco de ter outro tumor, mas que também pode ter sua vida prima. Né, aproveitar a cura, né? Aproveitar que às vezes o estigma é tão grande, né? Que nem o mercado de trabalho não quer aquela pessoa. A pessoa também adoece da saúde mental. Então, tem toda uma preocupação e do impacto disso no sistema de saúde. Então, é trabalhar também intensificando a pesquisa, né? Sim. E esse tratamento integral e essa navegação, que a gente consiga dar esse tratamento com mais eficiência, né? E com mais entrega e em consonância, né? A gente não pode saber que vai aumentar 75% dos casos, aumentar na complexidade, que são idosos, né? A gente tem um serviço de oncogeriatria, que é uma referência para o Brasil, que eles, mais do que ninguém, precisam de um tratamento personalizado. Então, a gente precisa estar pronto para isso, né? Porque senão a gente vai aumentar o número de casos e aumentar o número de mortes. Não é isso que a gente... a gente quer desvincular, exatamente. Principalmente as evitáveis, né? O IMIP já há 20 anos tem um centro de oncologia e agora, recentemente, né, Luiz, resolveu também expandir o atendimento não só aos usuários do SUS, mas também montando uma clínica de atendimento privado a planos de saúde, que é o IONE. Eu queria que você apresentasse para a gente, para as pessoas que ainda não conhecem esse serviço, qual é a ideia do IMIP, o que é que o IONE oferece. Isso. O IONE, né, que é o Instituto de Oncologia do Nordeste, ele veio como um braço do IMIP, pegando carona nessa expertise que a gente já tem, né, de tudo que a gente construiu nesses últimos 20 anos,
a excelência de tratamento de oncologia que a gente vai oferecer aqui, e a gente vai expandir isso para o mercado de saúde suplementar, né? Hoje a gente já tem uma estrutura pronta, né? Já funcionamos, uma estrutura de alto padrão do ponto de vista de estrutural, né? E a gente está lá para ofertar todos os tratamentos oncológicos, seja eles infusionais, seja eles orais. É uma clínica que está iniciando a pactuação com os convênios, né? Mas que já está em funcionamento e em progressão e desenvolvimento. Acho que isso foi pensando na Exato, sustentabilidade, isso. né, do Também. IMIP e do fortalecimento da oncologia como um todo, né? A gente pensa que É uma coisa separada, mas que a gente consiga fixar melhores recursos humanos e também que a gente consiga levar para uma rede que também é fragmentada, né? Que é essa questão do problema do câncer. É um problema que está preocupando a economia, que está preocupando todos os players, né? E de um modelo que seja mais sustentável e justo, né? Tanto para a sociedade como para quem faz, e que seja possível alinhar isso também com o braço da pesquisa e de um modelo mais sustentável. Dessa integração. A gente tem que buscar isso, né? De sustentabilidade como até para viabilizar a própria obra do IMIP também, de forma mais sustentável. A gente está indo bem. E me diga uma coisa, se vocês hoje fossem orientar e dar dicas a um médico que está se formando de seguir a carreira de oncologia, o que é que vocês acham? Qual é o conselho que vocês dariam a um recém-formado que quer abraçar essa profissão? Vocês já disseram um pouco do que fez vocês escolherem a profissão, mas baseado hoje, depois de tantos anos de formado, o que é que mudou e o que seria para você um conselho valioso? Primeiro, todos os médicos que estão se formando em medicina, né, e profissional de saúde precisam entender minimamente da oncologia, porque cada vez a gente vai ter mais sobreviventes, vai ser a primeira causa de morte. Então, como uma doença que é muito frequente, a gente precisa ter um conhecimento mínimo, né? Então, não pode ter ojeriza, né? Porque Não dá para dar as costas. E que vai estar na mão do não especialista muito da cura e da chance dessa pessoa nem ter câncer, né? Ou chegar de forma oportuna para a gente. Então, todo mundo deve se preocupar. E eu acho que a oncologia vai ser essa coisa dos grandes avanços, né? E dos grandes desafios, e que vai precisar de muita gente, porque cada vez é mais especializado. Não dá para ser mais um oncologista da comunidade, de cuidar de todos os cânceres de todas as pessoas. E gostar de gente, trabalhar em conjunto, continuar estudando e ter essa referência da pessoa como um todo, não é um tumor, mas da sua responsabilidade na rede, né? E assim, de pensar em rede, tanto do impacto social, econômico disso, mas que vai se divertir muito no caminho. E vai dizer que aqueles oncossauros que caíam cabelo e faziam. Não, vocês não acreditam o que é que vocês fazem. Estou imaginando daqui a 10 anos a gente rindo do que a gente faz hoje, né? Eu quero virar historiador, né? No meu tempo. Mas acho que a mensagem é essa. Eu acho que precisa de muita dedicação, né? A gente nunca vai parar de estudar porque a gente está diante de uma especialidade em crescimento exponencial. Então, amanhã, o tratamento que a gente faz hoje não é o de amanhã. Então, isso vai mudar muito, muito rápido. Então, a gente vai ter que ter essa característica de estar sempre se atualizando. Vai ter que ter muita empatia. Porque a gente vai estar diante de situações difíceis e a gente vai ter que ver aquele paciente como um todo, não só a doença, como a doutora Gina falou. E tá aptos a mudanças, né? Isso você vai ter que sempre... A gente, assim, né, faz qual é o tratamento hoje, né? O que é que vai mudar, né? A realidade, e às vezes você reafirma, né? Coisas também tradicionais, coisas que continuam importantes, né? Como a prevenção, como essa questão da visão como um todo, né? Da importância de começar esse cuidado paliativo precoce, que também aumenta a sobrevida. Então, tem coisas que estão sendo mais fundamentadas, mas esse olhar de desapego, né? Eu acho que é uma verdade. Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? A gente tem que estar naquele momento com a verdade do momento. Porque a ciência é muito dinâmica, né? As descobertas, a tecnologia é extremamente dinâmico. O que a gente achava que era ontem, amanhã é uma coisa totalmente diferente. E como vocês falaram muito em amor às pessoas, que eu acho que para qualquer médico isso é essencial, gostar de gente,
Tem alguma história que marcou vocês? Eu sei que devem ter tido muitas, mas se eu disser assim, contem uma história que pode ser, veja, de superação, uma história que marcou e que exemplifique para quem está nos ouvindo a importância dessa atuação, a importância desse cuidado. Eu acho que eu tive assim, eu tenho a sensação que eu ganhei muito mais do que dei, né, nessa caminhada, né, porque quando você chega num momento muito especial da vida das pessoas, né, e desafiador. É importante dizer que um em cada três, a sociedade americana faz, um em cada três vai ter algum câncer na vida, mas 2 desses podem sobreviver, né, então é você acreditar nisso, né? Eu brinquei na semana passada, né? Um paciente que chegou com metástase de 10 centímetros no fígado, mais de 10 metástases, assim, já no diagnóstico de câncer do intestino com isso, né? E fez o tratamento, ele dentista e mexe com a mão, aí tem um remédio que dá neuropatia. Eu falei, não vou fazer porque ele gosta de trabalhar e estava bem. E fazer, aí ele fez, ele teve uma resposta quase completa. E ele queria operar o tumor inicial, né? O tumor do intestino. Operou, e quando foi operar essa metástase de centímetros, tinha só necrose. Aí, sexta-feira, ele mandou uma foto, ele faz, você faz esse sino, não sei o que, esse sino da esperança, para mim é o sino da vida. Ele, toda vez, desde o primeiro, ele toca o sino e faz exercício. Ele ia com a bolsinha para academia trabalhar, né? E faz 5 anos que ele está vivo e sem doença, né? Então, assim, a gente não sabe tudo, né? E personalizar o tratamento é o caminho, né? E caminhar junto e proporcionar os avanços, né? Exato. São muitas histórias marcantes que a gente passa. Eu imagino. Há uns 2 anos atrás, eu fui chamado para avaliar uma paciente internada que estava com um quadro de hipertensão craniana. E aí, uma paciente jovem, médica, fez uma neuroimagem e a gente tinha uma lesão de 6 centímetros de nervoso central. Ela tinha operado um melanoma há mais ou menos uns 10 anos. Há 10 anos atrás tinha feito uma cirurgia de melanoma cutâneo. E a gente fez a avaliação e parecia ser uma recidiva de um melanoma no crânio. E aí a gente discutiu quando era cirurgia, etc. Decidimos fazer uma cirurgia, a gente operou, a gente fez a ressecção dessa lesão, a nervoso central, ela saiu ótima, graças a Deus, com praticamente nenhuma sequela. E fora a lesão nervoso central, a gente tinha uma lesão no pulmão também, uma lesão central, uma lesão de mais ou menos 8 centímetros no pulmão. E aí a gente começou a imunoterapia, né? E há mais ou menos uns 2 meses, uns 3 meses atrás, a gente fez o último PET, a última ressonância, e ela estava zerada de doença, né? Então, ela tem 2 anos, ela está terminando a residência médica agora, já tem 2 anos que ela está completamente sem doença, sistema nervoso central também sem doença, vivendo a sua vida de forma plena, né? Isso foi uma coisa boa de viver para ver, né? Chega a arrepiar. Eu tenho uma paciente também que foi do tempo da pandemia, né? Que já descobriu com metástase cerebral e tem metástase em todos os cantos, que a mãe morreu de melanoma e ela começou a imunoterapia, fez radiocirurgia, né, na lesão cerebral, e ela está em remissão completa. Aí ela era professora, né, no instituto daqui. Aí ela, com 3, 4 meses, ela fez, eu quero voltar a trabalhar. No meio da pandemia, que ninguém quase que pudesse, queria trabalhar, e trabalhando tá assim, coisa assim. Então, é coisas que a gente, né, vai mudando. E esse paciente, quando mandou a foto, mandou assim, não importa o começo, não importa o fim. O importante é a travessia, né? E que essa travessia a gente esteja junto, né, reaprendendo, vendo outros caminhos, né? E aí eu queria perguntar a vocês, qual é o papel do propósito, do amor à vida, nessas histórias? Eu digo isso porque eu li recentemente um livro, Para a Vida Toda Vale a Pena, de Ana Cláudia Brantes, e ela fala muito disso. Apesar de ser uma paliativista, o livro não tem nada de triste. O que ele fala é desse processo da doença ou da velhice que nós vamos chegar e de como nós chegaremos lá e como nós vamos encarar as notícias ruins que a vida vai nos dar. Isso é inexorável, não adianta a gente tentar correr. O quanto essa bagagem que a gente traz de espiritualidade, de relações, a gente traz e como isso vocês percebem que tem influência na vida das pessoas diante de uma notícia tão triste? Acho que essa questão da postura positiva e da espiritualidade, né, é uma coisa que faz parte até do braço que a gente deve se importar e oferecer enquanto um cuidado, né, de uma doença grave, é a espiritualidade. E a gente vê
a potência. Eu gosto de uma frase de João Guilherme, né, nosso diretor de ensino e pesquisa, que por muito tempo, e hoje coordenador, né, do nosso doutorado, que ele faz, olha, tem que ter muita fé para acreditar na ciência. Né, que a gente acredita no cromossomo, no som, né, que toda aquela reação faz. Aí depois a gente desaprende tudinho e diz que é outra história. Então, assim, a ciência exige essa fé. E eu acho que eu sempre fico brincando, né, no jargão, mas é o que a gente vê. Um dia de cada vez, da melhor forma possível. Porque vários dias bons é uma vida boa, né? Então, assim, às vezes a gente está muito ansioso, né, com o diagnóstico, com o que vai sofrer e com o que está faltando e esquece de viver o dia a dia, né? E a Ana Cláudia, né, a gente até escreveu um artigo agora, né, um capítulo de cuidados paliativos juntos, né, no livro da MB. Aí, assim, é aquela coisa de você viver o dia, né, da melhor forma possível. Às vezes você está muito preocupado com o que falta e esquece de dar valor naquele momento. E que no fim da vida a gente vê isso, né, também, que ninguém chegou aqui, eu ainda não tive, ninguém que veio reclamar dos carros que não teve, né, dos dinheiros que deixou, né? Então, assim, o que faz falta, né, quando a gente sabe que a vida ali é mais rara e tá ali, as relações que construiu, de estar confortável. Eu acho que enquanto sociedade, a gente também construir uma sociedade que a gente sabe que a gente pode adoecer e ter a tranquilidade que vai ser cuidado, né? Que é outro sofrimento, assim. Às vezes as pessoas, se eu adoecer, quem cuidar, como é que eu vou chegar? Então, acho que o IMIP tem essa função muito grande de dizer que é possível dentro do SUS ter um cuidado humanizado, um cuidado olhando para o futuro, da necessidade das pessoas, da necessidade da população, e querendo trazer tecnologia e suporte de qualidade para essas pessoas. Então, assim, a gente não acomodar para as pessoas poderem, né? Reclamam muito que a gente não deve falar a linguagem bélica, né? Que venceu o câncer, a guerra, né? Mas eu vou lhe dizer, para o doente ser doente, a gente tem que guerrear muito ainda, né? Para tornar isso possível, real, natural. Porque é outro sofrimento você ter medo de sofrer mais do que de morrer, né? Ou de nem ter acesso a ser cuidado. Então, acho que essa preocupação ainda é real e para a gente diminuir esse gap, a gente precisa dizer que realmente nós precisamos ativamente se preocupar com isso. Que eu digo assim, que sempre urgente atrapalha o importante, né? E a gente pensa que tem tempo, que o câncer tem 10 anos, que tem a doença, e tantas necessidades em saúde, né, que acaba que essa coisa sincronizada, atenta, valorizando a prevenção e o acesso ao diagnóstico precisa ser cuidado. E é para ontem, né? Isso é importante, isso é urgente E necessário. e necessário. É difícil, né? Assim, quando a gente fala como é que a gente faz para manter a esperança de viver, né? Como oncologista, como é que eu vou conseguir fazer com que essa pessoa viva os dias de forma mais feliz possível, vamos dizer. É um desafio diário, né? Eu falo muito isso, um dia de cada vez. A gente vai ter que viver um dia de cada vez. E às vezes o paciente tem a resposta, né? Às vezes a gente tá achando que a preocupação dele é uma, às vezes é outra, né? Tudo bem se eu voltar para casa, eu tô querendo voltar para o meu sertão, né? Se a senhora achar que esse seu remédio já não me ajuda, né? Tudo bem, mas... A Ana Cláudia fala até no livro uma coisa bem interessante. Perguntando a um paciente dela, o senhor quer morrer em casa? Ele disse, espere um minutinho, deixa eu conversar com a minha esposa, porque eu quero saber se ela vai continuar bem sabendo que eu morri aqui. Você veja como é individual, como você tem que escutar para você entender o que aquela pessoa quer. E a gente tem essa história, né, de morrer em casa com um certo romance, assim, mas a gente Isso. precisa ter cuidado, morrer bem cuidado, né? E isso é um desafio. Até numa cidade que a gente vive bem para andar é difícil, né? Então, e tem toda essa coisa da sua família estar bem, né? Muitas vezes você vê essa preocupação cuidar da pessoa que tá doente. você tem que cuidar da família, né? E daquele núcleo familiar. E estender, né? Porque hoje é assim, né? Muitas vezes sua rede de apoio nesse mundo moderno, às vezes, são os amigos, são os colegas de trabalho, Claro. né? Então, e às vezes, assim, a pessoa, quando a gente fala, né, tomar a decisão, né, e compartilhar, né, a diretiva antecipada do que é que você quer,
E quem você quer que decida se você perder essa possibilidade? Autonomia. Às vezes, não é o filho que está morando 20 anos longe, né? Não. Às vezes, quem sabe o que você está querendo e como você quer, é ter um amigo de trabalho, um companheiro que era escondido, né? Então, a gente precisa validar essas falas e cuidado. E como sociedade, a gente precisa melhorar essas redes de apoio, né? E de investir nessas relações que, no momento de uma doença de fragilidade, de vulnerabilidade, faz muita diferença, esse apoio. Tentar fazer que os dias melhores. São mais dias do que os dias piores, né? Assim, mais dias à vida, né, do que só prolongar sofrimento. Exato. A ideia é que a gente tenha qualidade de vida e consiga viver com alguma dignidade. Eu acho que as relações, né, o apoio que a rede de profissionais de saúde dá, a confiança que passa, e a rede que a pessoa tem estruturante, familiar e de amigos, é realmente importante. A gente, infelizmente, está se avizinhando do final desse episódio, né, desse IMIPcast, IMIP EducaCast. Foi um prazer enorme estar com vocês. A gente vai ter outro na sequência, só sobre cuidados paliativos. Eu acho que é meio que uma continuação dessa nossa conversa. E não sei se vocês têm mais alguma consideração, alguma mensagem importante que vocês querem colocar para a gente... A gente queria agradecer, né, esse convite, esse espaço, né, para falar de um tema tão importante, né, e que cada um reflita o que é que eu posso fazer para melhorar, porque a gente pode dobrar os nossos bons resultados, né, e cada um, né, enquanto profissional, como gestor, como agente da sociedade, ou como cuidar de si, pode mudar muito a realidade do câncer do Brasil. Também queria agradecer o convite e esse espaço, né, para a gente discutir um tema tão importante que talvez a gente passaria várias horas discutindo sobre isso, né? Tem uma lição de casa. Mas acho que é isso, a gente vai continuar promovendo, né, informação, eu acho que a gente continuar tentando mudar a sociedade, essa visão, continuar cuidando dos nossos pacientes, né, e vislumbrando dias melhores, que a gente consiga diminuir esse ato, né, tanto no diagnóstico, no tratamento, na prevenção, para que a gente consiga oferecer o melhor que a gente puder para os nossos pacientes, tanto aqui quanto fora. E eu também queria agradecer muito. Queria agradecer ao IMIP Educa pelo convite de ser anfitriã e de estar aqui com duas pessoas tão queridas. Queria, enquanto superintendente de atenção à saúde, agradecer a vocês dois pela dedicação, pelo empenho, pelo carinho, pelo comprometimento que vocês têm com essa casa, com os pacientes. Isso é realmente fonte de muito orgulho para todos nós que fazemos o IMIP. Se possível, porque a gestão é parceira, né? Tá abraçada ao problema, né? Abraçou a ideia. Estamos finalizando o episódio de hoje. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados, doutora Jurema Teles, doutor Luiz Felipe. Se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos e além de cursos que farão toda a diferença na sua vida profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo também está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco.